Olá pessoal, professor Diego Chevarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa e Empreendedorismo, vamos falar agora sobre fluxo financeiro em novos negócios. E outra questão a discutir é, afinal, como o meu negócio gera receitas? E por que essa discussão de como irá gerar receitas? Porque diversas vezes quando eu vejo uma proposição de novo negócio por um aluno ou mesmo em uma competição de startups, existe uma dúvida. Afinal, como o negócio irá gerar receitas? Como vai entrar dinheiro na empresa? E essas receitas vão ser, afinal, suficientes? Realmente vai dar dinheiro? É uma das questões que eu posso colocar para vocês que a maior parte dos novos empreendedores se esquece de responder ou não responde por inteiro. Vamos dar uma repassada um pouco nesses conceitos. Antes de mais nada, é preciso dizer que a gente está adentrando o nosso Canvas e nós estamos aqui começando a discutir quanto entra e quanto sai dessa nova empresa. Mas quando a gente fala sobre o quanto entra numa empresa, existe várias formas de entrar dinheiro numa empresa. Não é só vendendo produtos ou serviços. Sim, também é vendendo produtos ou serviços, mas também podemos vender ativos, podemos vender uma taxa de uso, podemos ter uma assinatura, podemos alugar ou fazer leasing de alguma coisa, ou podemos licenciar uma ideia ou alguma propriedade intelectual. Neste caso, nós chamamos a receita de royalties. Por que eu coloco para vocês que existem mais formas de obter receita? Porque muitas vezes as empresas ficam limitadas à venda de produtos ou serviços e pode ser que apenas a venda de produtos ou serviços não seja suficiente para obter a receita de uma nova empresa. Mais que isso, cobrar ou a forma de cobrar é também uma decisão estratégica a ser pensada. Trago aqui o caso do Google. O Google, quando foi criado como empresa, ele tinha um concorrente de peso que dominava o mercado, Yahoo. E sob diversos aspectos, o Yahoo funcionava muito bem. Mas afinal, como é que o Google conseguiu vencer o Yahoo? É porque o Google tinha um melhor algoritmo? É porque era mais rápido? Não apenas isso. O Google também cobrava de forma diferente. Como é que o Yahoo fazia? Como é que o Yahoo gerava receitas? Através daquela publicidade usual, a publicidade comum. Ou seja, quando se usava a página do Yahoo, ele lançava publicidades na lateral da página. Como é que o Google gera receitas? O Google gera receitas principalmente por meio dos anúncios pagos. As pessoas anunciam, e vocês todos já devem ter visto nas páginas do Google os anúncios pagos. E as pessoas clicando nos anúncios pagos geram receita para o Google, porque o Google irá cobrar das pessoas, cobrar das empresas, cobrar dos serviços que utilizam do seu direcionamento. É interessante para os dois lados. Em primeiro lugar, para a pessoa que anuncia, sabe o quanto
cada real gasto em anúncio rendeu, quantos cliques rendeu. Isso é muito interessante. A gente sempre, quando fala em termos de publicidade, é difícil mensurar. Afinal, quanto valeu este meu investimento? Já no Google não. Nós temos essa métrica na ponta da língua. Interessante colocar que o Google foi quem criou este modelo de cobrança. Mas também é bom para o Google. Por quê? Porque ele consegue cobrar aquilo que efetivamente ele prestou de serviço para os seus clientes. É uma grande vantagem competitiva. Portanto, pense, vocês estão prontos para cobrar do cliente de vocês? E vocês sabem como é a melhor forma de cobrar do cliente de vocês? Por isso, o primeiro passo em termos de pensar a construção da fonte de receitas da empresa. Nós falamos já um pouquinho sobre preço, mas quando nós falamos sobre preço, é importante colocar onde está o preço. É só venda de produtos e serviços? Ou também existem outras formas de incluir este preço? Outra questão profundamente relevante para uma nova empresa é compreender um pouco a diferença entre contabilidade e gestão financeira. Gestão financeira e contabilidade. Por que isto é relevante para a nova empresa? Porque se existe uma coisa que mata uma empresa, é a falta de dinheiro no caixa para pagar as contas. E principalmente para a nova empresa. Por que para a nova empresa? Porque esta tem menor acesso às fontes de financiamento caso precise de algum caixa excepcional. O que é contabilidade? Contabilidade olha para o passado, principalmente para os registros do que aconteceu. A contabilidade é uma ciência que se preocupa com as mutações do patrimônio líquido da empresa. Ao se preocupar com as mutações do patrimônio líquido da empresa, ela está olhando como este patrimônio líquido é construído e, principalmente, como ele foi construído no exercício anterior. Ok, já peço aqui desculpa aos meus colegas contadores. Esta é uma simplificação para fazermos os nossos novos empreendedores entender como gerenciar uma empresa. Quando nós estamos falando em termos de gestão financeira, a nossa preocupação não é com a mutação do patrimônio. A nossa preocupação é com o quanto entra e o quanto sai de dinheiro na empresa. E, principalmente, como será esse fluxo de entrada e saída de dinheiro no futuro? Como será no próximo exercício? Portanto, gestão financeira está preocupado com o futuro. Está preocupado com a solvência financeira da empresa no futuro. Isto é muito relevante quando nós vemos a forma de gerenciar de uma empresa que pode adotar o que nós chamamos de regime de competência ou regime de caixa. O regime de competência se preocupa com a data, o momento do fato gerador. E o regime de caixa se preocupa com o momento da entrada ou saída financeira. Existem, óbvio, diversas consequências de se adotar regime de competência ou regime de caixa, e existem também diversas regulações em termos legais da adoção do regime de competência ou regime de caixa. Nós não vamos adentrar nessa discussão, até porque não é escopo do nosso curso. O que é importante e eu quero atentar aqui para vocês é que, adotando um regime de competência ou um regime de caixa, vocês precisam se preocupar
com ter dinheiro em caixa. Vocês precisam se preocupar em pagar as contas, em manter a empresa solvente. Vamos problematizar esta questão. Eu tenho aqui um demonstrativo de resultado do exercício e um fluxo de caixa. Se, por exemplo, eu compro matéria-prima à vista e vendo a prazo, pode ser que o meu resultado financeiro seja negativo, mesmo quando eu estou tendo resultado contábil positivo. Embora seja importante ter um resultado contábil positivo, é também importante compreender que a empresa pode não ter caixa para pagar suas contas. Por outro lado, pode acontecer a situação que uma empresa que recebe em prazo menor do que paga a sua matéria-prima, do que paga os produtos que compra, que a empresa tem um fluxo de caixa positivo e pode ter um resultado negativo. Ou seja, a empresa está se financiando pelo seu fluxo de caixa. E eu vou falar aqui para vocês, é uma situação relativamente comum em pequenas empresas. O empresário se financiar por meio do seu fluxo de caixa. Reiterando, numa situação em que uma empresa tem um fluxo de caixa positivo, mas o resultado efetivamente é negativo, ela mesmo assim é uma empresa deficitária e em algum momento será necessário chegar a um acerto de contas. Avançando um pouco, é importante também diferenciar entre custos, despesas e investimento. Custos são valores gastos na produção e elaboração dos produtos ou serviços da empresa. É aquilo que se gasta na produção. Despesas são custos que incorrem na comercialização de produtos ou serviços, ou seja, nas atividades de levar os produtos e serviços ao mercado. E por fim, investimentos são valores que são aplicados na implementação das atividades operacionais da empresa e eles podem ser distribuídos em diversos períodos. É importante que se coloque essa diferenciação porque muitas vezes empresas consideram custos, despesas e investimento como a mesma coisa e não são. Mais do que isso, muitas vezes investimentos são afundados, ou seja, são gastos para diversos períodos e têm retorno no longo prazo, enquanto custos dependem do ciclo operacional da empresa. Bom, na nossa planilha de planejamento financeiro, nós vamos estruturar os custos, as despesas e os investimentos e iremos quantificar e tratá-los de forma diferenciada. Nós iremos tratar na nossa planilha de planejamento financeiro dos custos, das despesas operacionais, das despesas financeiras da empresa, pensando também no que é investimento para ela iniciar a sua operação. Uma outra questão que é relevante tratar nesse momento é que a construção do resultado do exercício ele é um processo complexo. Ele deve partir da receita operacional da empresa, receita de produtos e serviços. Deve-se retirar as deduções sobre receita bruta, por exemplo, devoluções, abatimentos, impostos e contribuições incidentes diretamente sobre vendas. Sobre este valor é que nós lançamos o custo dos produtos vendidos. Nós temos então o resultado operacional bruto. A partir do resultado operacional bruto, nós vamos deduzir as despesas operacionais, deduzir as despesas financeiras e teremos o resultado antes dos impostos.
Por fim, após os impostos que incidem sobre o resultado operacional, nós teremos o lucro líquido. Aqui vai uma dica sobre a questão de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém, mas é obrigação. Está na lei, é regra do jogo. Portanto, aqui o professor traz a questão de cumprir a regra do jogo. Um dos grandes erros que eu vejo em empresários, especialmente empresários nascentes, é se financiarem a partir de impostos, especialmente a partir de impostos não recolhidos. Isso é um grande erro, principalmente porque se a empresa não recolhe impostos, desde já trata-se de um ilícito fiscal. Mas mais do que isso, se a sua empresa não é viável recolhendo todos os impostos, quer dizer o seguinte: a sua empresa não é viável. Ponto. Ok? Então, uma dica do professor: recolham todos os impostos. Preciso também falar sobre o conceito de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é entrada e saída. Entrada e saída de dinheiro. Entrada e saída de dinheiro e equivalentes a dinheiro. Eventualmente, por exemplo, entrada de créditos e entrada resultado de outros pontos que podem ser comparados a dinheiro, ou seja, investimentos de elevada liquidez. Quando nós falamos de fluxo de caixa, nós estamos preocupados com o futuro. Como será o fluxo de caixa futuro? Como será o fluxo de caixa na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 5 anos? Por que isso? Porque se o meu fluxo de caixa não pagar as contas, eu preciso criar uma forma de cobrir essa diferença, criar uma forma de cobrir o buraco, seja por empréstimo, seja por encaixe dos sócios, alguma forma. Ou seja, quando eu estou preocupado em fluxo de caixa, a minha preocupação é, em resumo, ter dinheiro para pagar as contas. E nessa gestão do fluxo de caixa existem grandes problemas, especialmente na nova empresa. A primeira delas é mais simples de todas. A operação não gera lucro. É simples de falar, mas não é simples de lidar. Quando nós falamos que uma operação não gera lucro, ela muitas vezes pode gerar caixa, e pode gerar caixa em volumes significativos. Como eu já disse, há que se ter um grande cuidado em financiar uma empresa por meio do seu fluxo de caixa. Em algum momento há que se fazer um encontro de contas. Mas muitas situações a empresa não gera lucro e não gera caixa. Então é um momento de reavaliar a sua proposta de negócio. Pensem que nós estamos construindo uma proposta para o futuro. Na nossa planilha, nós vamos fazer uma proposição de fluxo de caixa futuro. Pode ser que a empresa de vocês não gere este caixa. Então, vocês precisam reavaliar toda a construção que foi feita até agora. Por outro lado, pode acontecer da empresa gerar mais caixa. Nesse caso, não é problema. Vamos avançar um pouquinho mais. Pode ser também que uma empresa tenha instabilidade de fluxos financeiros, especialmente no início da operação. Ou seja, uma empresa recebe muito uma semana, pouco na outra, muito em outra um mês, quase nada no outro. Ou mesmo
que eu precise vender a prazo, receber em longo prazo e pagar as contas hoje. Nesse caso, é necessário que muitas vezes se adotem processos de financiamento do fluxo de caixa. Por exemplo, empréstimo de curto prazo no banco. Eu quero também falar sobre algumas questões que são pontuais em termos do fluxo de caixa. Eu posso ter situações em que os meus custos são incompatíveis com a receita. É um caso em que a empresa gera receitas, tem um bom fluxo de caixa de receitas, mas os custos não são cobertos. Nesse caso, vale a pena fazer uma gestão cuidadosa dos custos. Em um dos vídeos desse curso, nós falamos um pouco sobre o processo de produção. E quando nós falamos um pouco no processo de produção, eu trouxe a ideia do não custo. Ou seja, na gestão de qualidade, nós enfatizamos que todas as atividades que não geram valor ao cliente geram custo. São atividades que geram exclusivamente movimento. Então, um dos focos da gestão da qualidade é a redução do custo por meio da eliminação das tarefas e atividades que não agregam valor ao cliente. Vejam o vídeo lá e, se for necessário, aprofundem-se nos custos das empresas de vocês. Por minha experiência, eu posso trazer com muita certeza: a maior parte das empresas adota atividades e processos que são, no ponto de vista do cliente, desnecessários. Esta consideração sobre os custos, ela é especialmente preocupante quando nós estamos falando de uma empresa que tem despesas administrativas elevadas. Efetivamente, na maior parte dos processos produtivos, na maior parte das empresas, seja de produtos ou serviços, as atividades administrativas agregam muito pouco valor na ótica do cliente. Se essas atividades agregam pouco valor, são as primeiras candidatas a um processo de redução de custos. Então, se existe uma área para indicar o início de uma atividade de redução de custos, indico na área administrativa. Veja bem, não estou dizendo que a administração não é importante. Não é isso. É que é uma área que ela não agrega valor na ótica do cliente. Se ela não agrega valor na ótica do cliente, é uma área em que as atividades devem se justificar por serem efetivamente necessárias na entrega do valor final ao cliente. Por fim, uma questão que é relevante e que acontece em diversas empresas. Em termos de problemas com o fluxo de caixa, precisamos também citar a possibilidade de que o investimento ou parte do investimento da empresa foi inadequado. Este investimento que foi inadequado, ele acaba aumentando o nível de endividamento da empresa sem necessariamente gerar receitas. Em diversas áreas, existe risco considerável de se fazerem investimentos inadequados e isto deve ser considerado parte do negócio. Na área de tecnologia, temos este caso. Também na área de petróleo, por exemplo, é comum não se ter sucesso na atividade de exploração de novos poços. Para falar a verdade, o normal é uma taxa de sucesso da ordem de 10 a 20%. Então, existem áreas em que é necessário se aceitar
investimentos problemáticos. Mas nem toda empresa tem essa realidade. A maior parte das empresas, ao fazer um investimento inadequado, se descapitaliza e cria problemas para a sua sobrevivência. Portanto, muito cuidado. Realmente, este investimento que eu vou fazer é necessário? Quando nós formos pensar em termos da construção do nosso planejamento da empresa, vamos dar uma atenção para criticar. Afinal, este investimento é relevante? E especialmente, ele é relevante na ótica do valor criado ao cliente? Também temos uma situação que é bastante comum quando nós estamos falando de pequenas e médias empresas e especialmente pequenas e médias empresas no início da sua vida. É quando o empreendedor é a empresa e a empresa é o empreendedor. E principalmente essa confusão de identidades se coloca no fluxo financeiro. Nesse caso, nós temos uma situação em que normalmente há uma distribuição de lucros que é incompatível com a capacidade da empresa. Ou seja, o empreendedor tira mais dinheiro da empresa do que ela pode dar. Isso é uma situação bastante comum e é uma situação que leva a empresa ao seu esgotamento. Quando forem iniciar a sua empresa, quando forem iniciar o seu empreendimento, lembrem-se, vocês também precisam sobreviver. Portanto, é importante para o empreendedor guardar valores, guardar capital para se sustentar até que a empresa comece a gerar os frutos e seja possível retirar o lucro na medida em que é interesse do empreendedor. Também pode acontecer da situação em que o empreendedor precisa pagar o investimento. É uma situação em que a empresa é saudável, que a empresa tem fluxo de caixa, que a empresa inclusive pode gerar uma carteira de clientes relevante, mas o pagamento do seu investimento acaba sendo uma situação que estrangula a empresa. Essa realidade está colocada junto com o ponto do custo financeiro elevado. Muitas empresas, mesmo gerando resultados, têm custos financeiros que são muito elevados. No caso da necessidade de pagamento de investimento, isso se agrava nesse momento no Brasil em que nós temos uma taxa de juro muito elevada. E essa taxa de juros que é elevada, ela resulta que poucos negócios têm a rentabilidade elevada ao ponto de conseguirem pagar financiamentos bancários. Há que se ter um cuidado. Aqui é Brasil. A nossa taxa de juros flutua. É óbvio, tivemos uma flutuação de 2 para mais de 14. Isto inviabiliza a maior parte das situações de negócio. E é por isso que belas empresas como a Magalu estão hoje com grandes dificuldades de lidarem com seus custos financeiros. Eu não vou nem falar de empresas tais como Americanas, onde houve fraude. Mas ok, cuidado com essa questão. Há que se ter muito cuidado com a flutuabilidade da nossa taxa de juros. Não é porque está 2% hoje que ela não vai subir. Há que se ter cuidado. A experiência nossa nos últimos 20 ou 30 anos é de alerta. E tudo que estamos falando nos leva a uma questão de que, na realidade, estamos começando a nos preocupar com o processo de
crescimento da nossa empresa. Esse processo de crescimento, que vai da ideação para o início de operação, para um processo de tração e depois escalagem, ele necessita, via de regra, investimento. Ele necessita, via de regra, aporte de capital. Pouquíssimas empresas são capazes de gerar resultados logo no seu início. E na maior parte das vezes, estas empresas que geram resultado logo no início não vivem para contar a história. Portanto, há que se esperar o processo empresarial maturar. Esse processo depende da consolidação, inclusive da consolidação dos processos operacionais da nova empresa, da sua base de clientes, da sua reputação no mercado e demanda capital. O empreendedor precisa estar preparado para isso. Esse fluxo de caixa, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre as formas de financiá-lo, as formas que o nosso mercado tem hoje disponível para financiá-lo no próximo vídeo. Mas é importante que vocês já saibam, nem sempre tirar do bolso do empreendedor é o melhor caminho. E eu vou concluindo esse vídeo aqui para vocês, lembrando, percam um tempinho planejando a parte financeira da sua nova empresa. Obrigado e até mais.